Eu tive um caso lá no passado que um funcionário, numa metalúrgica, ele estava trabalhando na linha de produção, ele teve um mal-estar que fez com que ele desmaiasse, só que não tinha uma barra de proteção onde ele estava. Então ele caiu e passou daquele lugar que ele estava e caiu em uma certa altura, vindo a óbito. Vamos começar mais um bate-papo jurídico. Hoje eu estou aqui com o Dr. Leandro Ávila e o assunto do dia é doença ocupacional e acidente do trabalho. Se é a tua primeira vez nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like e compartilha este vídeo para que ele alcance mais pessoas. Dr. Leandro, para quem não te conhece, se apresenta, por favor. Opa, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui tocando nesse assunto de grande relevância, principalmente para quem trabalha, seja CLT principalmente, né, que é o que vincula essas questões de doença ocupacional e acidente do trabalho. Eu sou advogado há mais de 16 anos, atuo em algumas áreas, principalmente direito do trabalho. E esse é um assunto que eu gosto muito de tratar, já tive outra oportunidade aqui falando sobre isso, e estou aqui à disposição, cara. Legal, vamos lá. Então a gente escolheu falar sobre esse tema e é um tema que ele gera reflexo tanto na esfera trabalhista quanto na previdenciária, eventualmente uma reparação civil. Enfim, é um tema que ele conecta com vários ramos do direito e gera muita dúvida na população. Então, assim, para começar o nosso papo, vamos diferenciar, então, o que é um acidente de trabalho típico, o que é uma doença ocupacional, como é que a gente pode explicar isso para o povo? Então, como eu te falei, né, o acidente geralmente está vinculado ao funcionário que trabalha diretamente na empresa e, diante daquela situação, durante o labor, se acidenta ou tem uma piora numa lesão que ocasiona a doença que a gente chama de doença ocupacional, e isso reflete não só na vida pessoal dele, como também na capacidade laborativa, né? Porque tanto o acidente como a doença ocupacional pode vir a trazer malefícios que reduzem a sua capacidade de trabalho, não fica mais naquela condição anterior de conseguir trabalhar, quer com peso, quer na mesma posição, quer fazendo uma atividade em altura, sempre com uma certa limitação que tem reflexo na esfera jurídica, né? Sim, legal falar então que você está começando então pela doença ocupacional, né? Porque assim, a pessoa normalmente tem aquela visão assim, só é acidente de trabalho, então, quando eu tenho um evento típico, né? Eu caí, quebrei um braço, enfim, me cortei na empresa, tive uma amputação, enfim, uma lesão um pouco mais complicada. E ele esquece que também existem as doenças ocupacionais que você está mencionando, né? Essa questão que vai desenvolvendo com o tempo, por uma questão de movimentos repetitivos, postura inadequada, vai desencadeando ali um caso até severo, com prejuízo funcional, né? E até mesmo, às vezes, até de forma silenciosa, né, Rafael? Por exemplo, uma doença psiquiátrica, que é o que a pessoa não vai percebendo que ela está adoecendo, quer por conta daquela rotina que que tem cobranças exageradas, trabalhos excessivos, e aí surge, por exemplo, a síndrome de burnout, que deixa a pessoa incapacitada para trabalhar. Eu já tive casos, inclusive, que a pessoa só de ver o ônibus da empresa já entrava em pânico. E aquilo ali gera afastamento, gera uma condição que ela precisa fazer um tratamento e muitas vezes a pessoa só percebe na hora que está já tendo a crise. É diferente, por exemplo, das outras típicas, que são as físicas, que a pessoa já vai percebendo, só que por conta do labor, por conta da cobrança, por conta da situação, vai mantendo aquele trabalho, só que chega uma hora que a lesão ela se consolida de uma forma que ela não consegue mais levar adiante. É um outro caso também que eu tenho na prática de um funcionário que ele ficava sempre lá, trabalhando no torque de amarrar peças, que eram depois levadas para pintura, né? E aquilo ali foi desenvolvendo, de certa forma, uma hipocondilite lateral, que chama, que é uma inflamação no cotovelo, que irradia aqui para o pulso, que impossibilitou ele de trabalhar temporariamente, né? Porque depois que ele fez o tratamento certinho, ele voltou, só que voltou com uma restrição laboral. Isso tudo é decorrente ali do trabalho que ele desempenhava,
que muitas vezes não têm as condições necessárias, né, ou fornecidas ali no ambiente de trabalho. E a gente tem que sempre lembrar, né, cara, voltando já ao início ali, que o trabalho ele tem uma função social. Sim. Não só econômica, né? O trabalho tem a função de garantir ao funcionário que seja respeitada sua dignidade humana. E essa dignidade humana é fornecendo ali no ambiente de trabalho as condições que ele tenha um trabalho, consiga ir trabalhar e volte do mesmo jeito, volte com a integridade física preservada e tenha aquela compensação financeira pelo trabalho realizado. Legal. E foi bom você mencionar a questão da doença mental, né? Eu lembro que eu era servidor do INSS e tinha uma cidadã na época, ela estava afastada com um benefício acidentário, porque ela era bancária, teve uma tentativa de assalto no banco dela, né, em que ela trabalhava, e ela desenvolveu, depois desse episódio, um caso de síndrome do pânico. Então ela ficava absolutamente em pânico toda vez que tinha que trabalhar. Era um caso assim bem complicado e ela conseguir retornar. Exato, e isso causa provavelmente uma trava até mesmo social, né? Sim. Porque associa qualquer tipo de atividade ali com aquilo que ela sofreu, né, cara? É que nem eu falei, ela é um pouco silenciosa, porque a pessoa só percebe na hora que está tendo a crise, né? Sim, sim. E aí precisa fazer aquele tratamento para voltar a ter algum tipo de vida. Não como era antes, mas ter qualidade de vida, né, cara? Sim. E como é que você vê aí, o reconhecimento dessa situação na Justiça do Trabalho? Porque quando é um acidente típico é mais fácil, né? A pessoa se acidentou. Normalmente, nesse caso, a empresa ela já faz a abertura da CAT, né? Que é obrigatória. Agora, quando tem uma doença ocupacional, nem sempre. Às vezes a empresa fica se esquivando de abrir a CAT. E aí isso gera depois uma reclamação trabalhista para discutir alguns direitos que não foram pagos. Como é que você vê isso daí? Então, como você falou, né, o acidente de trabalho, por ter ocorrido aquele fato, geralmente a empresa já toma a atitude de abrir a CAT, que ela tem um prazo, né, para fazer isso, sob pena de multa. E na doença ocupacional, não. A dificuldade, geralmente, principalmente quando a gente trata isso em processo trabalhista, é mostrar para o juízo o nexo causal ou concausal. O que seria? Houve uma piora numa doença que já poderia ser pré-existente na pessoa. Aquela pessoa, por exemplo, que tem uma escoliose, por postura inadequada que o ambiente fornecia, teve uma piora e a coluna hoje é travada. Então, isso aí, a gente mostrar isso no juízo através de perícia, muitas vezes é a dificuldade. Mas é a única prova que você tem, além da documentação médica, que vem durante todo esse período que vai juntando, mostrar que aquilo ali teve uma evolução no trabalho. Essa é uma grande dificuldade. Até mesmo para essas questões de doença psiquiátrica, que nós mencionamos aqui, montar um nexo causal, ou a relação entre o trabalho e a doença, é uma coisa que demanda muito trabalho do profissional de direito, porque ele tem que evoluir através da perícia, através das discussões em cima de como era a vida da pessoa, como ela veio se deteriorando durante o trabalho através daquelas pressões, traumas sofridos no trabalho que geraram esse tipo de doença. Legal. E sobre o que você está falando de construção de nexo, o trabalho do advogado, né? É importante a gente frisar aqui para a população, enfim, para o colega advogado que está assistindo, às vezes está querendo aprender um pouquinho da matéria, que é importante realmente fazer essa demonstração, forçar esse reconhecimento da doença ocupacional nos casos em que tem esse nexo existente entre o trabalho, por conta dos reflexos, né? Verbas trabalhistas, indenizações, enfim. É sempre importante a pessoa caminhar para esse sentido, para comprovar, então, que houve o nexo para garantir direitos que derivam dessa doença ocupacional. Exatamente, porque os reflexos são as verbas, tanto salariais, que vêm através da estabilidade que tem, pelo menos pela Lei 8.213, que trata disso, né? Que garante ainda mais 12 meses de estabilidade após a cessação do auxílio-doença. Danos estético, moral,
tudo isso que adveio da doença ou acidente de trabalho sofrido. Sim. E até aqui é uma pensão vitalícia, dependendo do grau de incapacidade que a pessoa vier a ter. Se eu não me engano, até o depósito do fundo de garantia também, né? Exatamente. Porque no auxílio-doença convencional não tem o depósito do fundo de garantia, no acidentário é obrigatório, né? Exatamente. Mantenha aquele depósito regular. Sim. Então, tudo isso está vinculado à comprovação em processo do nexo entre o trabalho desenvolvido ou com o acidente ou a doença ocupacional que o funcionário sofreu. Legal. Outro problema que normalmente as pessoas têm, agora voltando a falar um pouquinho do acidente típico, né? É o acidente de trajeto, né? Como é que você tem visto isso? As empresas têm reconhecido esse tipo de acidente? Têm criado dificuldade para abrir CAT? Qual que é a realidade hoje no nosso país? Hoje tentou, através de uma medida provisória, acabar com esse acidente de trajeto, só que ela não vingou, ainda se mantém essa relação de acidente, considerando acidente de trabalho. A comprovação é de que aquilo que você sofreu foi durante o percurso do trabalho para a sua residência, ou da sua residência para o trabalho. Comprovando isso, tem a estabilidade que você consegue como reflexo desse dano sofrido. Lógico, não é equiparado, por exemplo, ao que a gente vê numa doença típica, o acidente dentro da empresa, que se analisa o quanto a empresa teve culpa naquilo. E no que isso reflete? No dano moral, dano estético. Isso no acidente de trajeto a gente não se discute. Porque a empresa ela não teve aquela comprovação da culpa, a não ser que você demonstre de alguma forma que ela concorreu com aquilo. Acho muito difícil ter um fato desse, né? Falta de manutenção no carro, que é fornecido pela empresa, poderia ser pensando agora, numa culpa que poderia se estender a ela para os outros tipos de indenizações. Sim. Mas, a grosso modo, seria a questão vinculada, considerado acidente de trabalho e gera essas questões de estabilidade. E aquelas situações, doutor, que são equiparadas a acidente de trabalho? Eu vou dar um exemplo que eu me recordo. Uma vez um rapaz, numa confraternização da firma, ele jogando bola, confraternização da firma, ele rompeu o tendão, estourou o tendão do joelho, enfim, alguma coisa nesse sentido, e queria esse reconhecimento, né? Como é que funciona, assim, essas situações mais aleatórias que podem acontecer, assim, dentro do nosso dia a dia na empresa? A questão de fora da empresa, que também pode ser considerada, é quando você tem umas situações bem específicas, tá? Você, a serviço da empresa, sofrer uma agressão de terceiro, ou sofrer um dano por conta de uma força maior, ou seja, uma inundação, um desabamento, que pegue você ali a serviço da empresa. Certo. Então, isso são fatos que podem ser considerados porque você tem um nexo de que você estava ali a trabalho. Sim. Entendeu? E aquilo ali gerou. Esse do futebol, eu já não sei se poderia comprovar, a não sei que tenha sido... Eu lembro que a justificativa dele era que era competição oficial e ele estava representando a empresa, entendeu? Entendi. Sabe, uma competição de firmas, assim? Então, se foi alguma coisa que a empresa o obrigou... Que tinha a ver com o marketing da empresa, era uma alegação dessa Se linha. for relacionado a isso, promovendo o nome da empresa e fazendo parte da função dele, eu acredito, aí dá, realmente. Dá para tentar alguma coisa. Exatamente. Mas a gente fala muito da questão do empregado, mas o empregador também tem como olhar essa situação da doença ocupacional e acidente de trabalho com um olhar assim, mais de preventivo, até mesmo buscando benefícios. Tem a FAP, que a gente chama, Sim. que ele quando ele tem menos acidente ou doença ocupacional vinculado à ENE, ele consegue uma alíquota menor para pagar esse seguro ao INSS. Sim, tem uma economia. É uma economia. Então, é um trabalho que a empresa não pode ignorar. É uma economia que eu vou ter, é o custo alto que eu vou ter em comprar IEPI,
em manter aquele ambiente mais protegido. Não, cara, você não tem que olhar aquilo ali como uma despesa. É um investimento que a empresa vai fazer para se beneficiar, não só na questão de evitar que tenha esse prejuízo financeiro com acidente e doença ocupacional, como também buscar, na parte fiscal, melhor benefícios para ela, né? Sim, porque normalmente o patrão ele tem um pouco disso daí, né? De não investir tanto na segurança e prevenção e acaba tendo despesas ali de impostos Sim. que são totalmente economizáveis, né? Exatamente, fora essas indenizações que a gente comentou agora há pouco, né? E eventualmente até multas, dependendo do porte da empresa, a atuação do Ministério Público ali, propondo uma ação civil pública, alguma coisa. Então tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado até para ela se manter no mercado, não ter um passivo muito alto por conta de uma negligência que ela poderia ter sanado com um ambiente melhor. Eu tive um caso lá no passado que um funcionário numa metalúrgica, ele estava trabalhando na linha de produção, ele teve um mal-estar que fez com que ele desmaiasse, só que não tinha uma barra de proteção onde ele estava. Então ele caiu e passou daquele lugar que ele estava e caiu em uma certa altura, vindo a óbito. Sim. Então, foi analisado isso, envolveu polícia, inclusive, na investigação, e que se tivesse ali uma proteção, alguma coisa assim, poderia ter se evitado a queda dele. Ele, lógico, passou mal, mas não passaria disso, né, cara? Então, isso gera indenizações por conta da negligência da empresa e que se ela tivesse feito uma análise que através do técnico de segurança, uma equipe interna, os cipeiros e tudo mais, ela poderia ter sanado aquilo, entendeu? Hoje tem mecanismo, tem documentos que ajudam as empresas na prevenção disso aí. Não só as NRs, que são normas que regulamentam como ela deve funcionar, como ela deve agir, mas também os documentos, o PPRA, PCMSO, o que são isso? São documentos preventivos de análise de risco da empresa e também de controle de medicina legal, daquele exame periódico, para aí a empresa fazer uma análise do quanto aqui o ambiente está sendo hostil aos funcionários, né? E tomar as medidas cabíveis. E quando a empresa não abre a CAT, né? Ela teve um acidente, ela não reconhece que aquele acidente realmente aconteceu, enfim, ou eventualmente não reconhece o nexo técnico. O que esse trabalhador ou essa trabalhadora pode fazer para tentar reparar essa injustiça da empresa? Então, ela pode, através de outros órgãos, pedir a abertura da CAT, né? E vir a discutir isso judicialmente, vinculando aquilo que está sofrendo com o que ela fazia. De novo, cai naquela discussão que a gente teve. Mostrar para o juízo que havia uma relação do trabalho dela com a doença ou o acidente que sofreu. E o quanto aquilo gerou incapacidade para esse funcionário. E você comentou aí desse caso do falecimento, né? Como é que tem sido, então, a avaliação da Justiça do Trabalho quanto às indenizações para a família, né? Como é que tem sido essa forma de cálculo, a aceitação? As empresas já têm propondo acordo? Como é que tem acontecido isso na prática hoje no nosso país? Então, salvo exceções assim de alguns casos, as empresas preferem analisar a questão da culpa antes mesmo de fazer um tipo de uma proposta em juízo, tá? Uhum. Porque vai ter que analisar ali o quanto aquela pessoa também não agiu com imprudência ou imperícia para aquele caso ter ocorrido. Sim. Então, ela não vem já de início fazendo propostas, é o que eu tenho observado na prática. Aí, comprovando as indenizações, hoje, com a reforma trabalhista,
Por exemplo, a de dano moral, ela tem uma tabela certinho para seguir, que tem os juízes têm seguido essa orientação. E as outras indenizações, por exemplo, a pensão vitalícia, vai de acordo com o grau de incapacidade que o perito analisar no processo. Então, teve um grau de um problema no cotovelo, de epicondilite lateral. Vai ver o quanto isso de incapacidade corporal tem reduzida, para que aquilo ali seja calculado em cima do salário dele que ele deveria receber até uma expectativa de vida. Sim. Essa expectativa de vida é aquela calculada pelo próprio IBGE. Sim. É uma tabela que tem, de acordo com a sua idade, e o quanto você ainda teria conforme essa tabela de expectativa de vida. Aí o cálculo é a porcentagem em cima do salário que ele tinha em registro em carteira, projetado aí para essa expectativa de vida. O dano moral, conforme eu falei, é a tabela que a reforma trabalhista tem trazido. Tem o dano estético, porventura, que a pessoa tenha, né? Que é uma cicatriz diante de uma cirurgia que teve que fazer por conta de uma lesão, por conta do acidente. O reembolso com tratamento, que às vezes a pessoa tem que ficar fazendo fisioterapia, tem que ter um tratamento psiquiátrico nos casos de doença psiquiátrica vinculada ao trabalho. Então, isso tudo, comprovado a relação do trabalho com o que está sofrendo, são pedidos que a gente consegue vincular ali para que a empresa pague depois. Legal. E como a gente está falando muito de indenização, reparação, para o nosso colega advogado recém-formado aí, ou para o estudante, é importante frisar que esse processo aí vai correr no foro trabalhista. Né? Isso. Ele não vai correr na vara civil, nada nesse sentido. Né? Não. É na Justiça do Trabalho, por conta da relação de trabalho entre o funcionário e a empresa. Se for um autônomo, aí você se discute na esfera civil, caso não tenha comprovação de vínculo empregatício com aquela empresa. Sim. Vai se discutir na esfera civil se a empresa que ele prestava serviço teve alguma culpa naquele dano que ele sofreu. E nesse caso que você está mencionando a respeito do autônomo, né? Uhum. E nesses casos de pejotização, o cara está ali, ele é efetivamente falando um funcionário da empresa, mas num contrato PJ-PJ. Como é que a justiça tem encarado essa situação? Então, esse é um tema polêmico agora, né? Porque a pejotização ainda é uma questão que está sendo muito analisada, está ainda principalmente na Suprema Corte, né? Para ver se isso vai ser estendido a todos. Eu tenho um ponto de vista que é uma coisa bem individual, porque tem os requisitos da CLT lá que fala sobre o vínculo empregatício direto, não como autônomo. A gente vê muito isso na prática, de que alguns autônomos, na verdade, são funcionários, mas eles colocam como PJ, que é para pagar menos benefício ou economizar nessa contratação. Isso, se ele conseguir comprovar na justiça que ele era, na verdade, um funcionário, aí se estende todas essas questões que a gente pontuou hoje sobre indenizações relacionadas a acidente ou doença ocupacional. Sim. Se não comprovar, foi como autônomo, aí é o que eu te falei, vai para a esfera civil para ele comprovar que ele sofreu por conta da empresa. Sim. Por conta de uma negligência e imprudência da empresa. É similar, por exemplo, ao acidente de trânsito. Sim. Que é onde você sofre um acidente. É lógico que é uma comparação assim por cima, mas se você sofre... mais fácil, né? Se você sofre um acidente de trânsito com alguém, você vai... aquela pessoa foi a culpada, ela vai ter que te indenizar por todos os danos que você sofreu, não só no carro. Na sua vida pessoal também. Dano estético, dano moral, dano até mesmo pensão, por conta de qualquer redução que aquilo lá fez com que ele tivesse um trabalho. E só para colocar aqui de passagem, né, que a gente está falando muito sobre indenizações, né, em caso de doença ocupacional, acidente de trabalho, principalmente naqueles casos que gera prejuízo funcional, gera uma redução ali da capacidade laboral, né? E nessa situação,
É normal também que esse trabalhador ou essa trabalhadora tenha direito ao benefício de auxílio acidente no INSS. Exato. Que esse é um benefício meio esquecido na fila do pão, sabe? Uhum. A pessoa ela está afastada de auxílio doença, o INSS pagou direitinho para ela, deu alta e ela vai para o advogado vai ver toda a parte trabalhista e às vezes esquece desse benefício. Que poderia ser postulado junto à autarquia. Né? Exatamente. É um benefício importante para a pessoa que tem uma incapacidade ali, né? Porque é como se fosse uma indenização paga pela redução que ele vai ter no trabalho, né? É que ele tem um valor de 50%, né, da média do contributiva do interessado, só que na prática ele é vitalício, porque ele recebe até se aposentar. Exato. E na aposentadoria ele encerra, né? Mas, então, assim, ele é vitalício ou até aposentar o que acontecer primeiro, né? Exato. Mas é um benefício vinculado a esse tipo de situações, né, Rafael? Que houve comprovado ali uma diminuição na capacidade dele de trabalhar. Além também das outras coisas que o INSS tem ali como discutir, né? Que é uma forma de reconduzir a reabilitação profissional. Sim, sim. Exato. Que às vezes é um outro caminho, né? Então a pessoa ela pode postular ser inclusa dentro do programa de reabilitação profissional e eventualmente conseguir uma nova colocação, uma nova profissão, melhorar a escolaridade dela. Então, assim, existe esse programa e ele pode ser utilizado nesse caso de acidentado. Sim, aquela pessoa, por exemplo, nova, 35 anos, vamos dar exemplo, teve um braço amputado num trabalho. Ele vai ter que ter uma nova diretriz na sua vida pessoal e funcional para aprender a trabalhar com o braço esquerdo, vamos dizer. Sim, sim. E aí, esse tipo de reabilitação ajuda muito, cara. Sim, é porque garante dignidade, né, para a pessoa, né? Que volta àquela função que eu te falei. Exatamente, porque ela volta a produzir, ela volta a gerar valores, né, dinheiro para a economia, pagar impostos, enfim, sobre o seu trabalho. Porque assim, a pessoa tem que realmente avaliar se é um caso de invalidez ou não. Porque hoje tem uma cultura no Brasil, sejamos honestos, né? Que a pessoa quer se aposentar por invalidez novo. Com 20 anos, se eu puder estar aposentado por invalidez, e às vezes não é um caso para isso, né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado. E é nossa função, enquanto advogado, ser o primeiro juiz da causa, né? Sim. Avaliar se realmente é o caso, até para não movimentar a máquina de uma forma desnecessária. Exatamente. Até porque, às vezes, a incapacidade ali, ela não gera uma incapacidade total para o trabalho, né? Sim. Uma pessoa que tem uma visão monocular. Sim, sim. A gente sabe que tem uma limitação, mas não necessariamente uma invalidez. Nunca mais vai trabalhar, né? Exatamente. Daí é importante a gente frisar também que o auxílio acidente, ele é acumulável com outros benefícios na vida laboral da pessoa, ainda que... desde que não tenha, nexo com esse acidente. Sim. Então, futuramente, ele teve outro quadro clínico, uma outra doença, ele mantém o auxílio acidente, vai receber o auxílio doença normalmente na vida laboral dele, sem nenhum tipo de prejuízo. E essa é uma situação que nem todos sabem, viu, Rafael? Sim. Porque eles acham que o auxílio doença vai interromper o auxílio acidente, mesmo que aquilo ali não tenha relação com o que gerou esse benefício anteriormente, né, cara? É porque a população ela é subesclarecida, né? Ela tem uma questão de perguntar muito pro vizinho, pro amigo, pro não sei quem, e acaba não exercendo os seus direitos porque alguém comentou que não tinha. Fazer uma pesquisa superficial no Google e achar que aquilo ali já é a resposta definitiva, né? E eu espero que as inteligências artificiais agora melhorem a qualidade da resposta, que a gente vê que ainda está meio fraquinha, para evitar umas orientações erradas, né? Porque ela é direcionada. Sim, sim. Inclusive o pessoal disse lá, né? Anunciaram que agora em matéria médica e jurídica elas não iam responder, mas não iam responder até a primeira vírgula, porque elas continuam respondendo, né? Então, como é direcionada, se você fizer a pergunta de forma a induzir aquela resposta, ela vai te dar mas não que seja aquilo o correto. Exato. Tem que filtrar bem isso. E às vezes a pessoa não tem o conhecimento técnico para avaliar se aquilo é verídico, se não é, se a inteligência artificial simplesmente alucinou,
Então, assim, falta esse conhecimento para a população, às vezes até para o colega advogado, bacharel em direito, recém-formado, de olhar aquilo ali e falar, não, isso aqui faz sentido, isso não faz. E isso não substitui de forma alguma o profissional, cara. Exatamente. Porque a IA, ela é apoio. Né? Nesse estágio atual, ela está muito longe de ser comparável a um advogado júnior, advogado pleno. A ela tomar uma decisão, né, do que é melhor fazer, ela não está preparada para isso. Eu não vejo dessa forma, cara. Por exemplo, no meu uso cotidiano no escritório, eu discuto com ela questões pontuais de teses jurídicas, eventualmente pesco algumas ideias dela que eu possa explorar, mas assim, não dá ainda para falar que ela substitui meu trabalho, não tem como. Não dá, Se eu não apontar onde está o problema, ela não acha. Exatamente. Entendeu? Então, ela ainda falta esse dedo do advogado de falar, olha, as folhas tais, tal problema, você precisa me falar sobre esse problema aqui. E a ideia é que você quer trabalhar ali no processo, né? Exato. Que a tese que você vai bater em cima, porque eu falo muito, cara, que quem cria jurisprudência é o advogado que provoca o juízo. Sim. Aliás, as grandes teses nos tribunais acontecem justamente de grandes advogados brilhantes, que tiram ideias e faz a máquina movimentar. A gente vê várias teses aí, revisão de fundo de garantia, revisão da vida toda, enfim... plano Collor, tudo é ideia de advogado que sentou e falou, opa, isso aqui não está legal, isso aqui precisa ser revisto. Fundamentou e levou para discussão judicial isso. E aí tomou proporções gigantescas, né? Exatamente. O país inteiro foi beneficiário de uma revisão ou não foi, né? Igual da vida toda que caiu. Enfim, acontece, não dá para ganhar todas, né? Exato. Mas assim, é o trabalho do advogado que realmente está lá, está pensando, está estudando e criando teses jurídicas, né? E, assim, para a gente fechar, doutor, um outro ponto, assim, que eu achei interessante a gente falar, que ficou muito em alta agora no pós-pandemia, é o trabalho remoto. E aí, como é que está essa questão do acidente de trabalho ou da doença ocupacional com o trabalho remoto? Porque a partir do momento que o trabalhador está fora do ambiente de controle ali do empregador, né? Como é que os tribunais têm visto, então, a caracterização do acidente típico e do nexo ali da doença ocupacional? Então, o trabalho remoto não deixa de ser um ambiente de trabalho, né? Então, você tem que ter a condição de trabalho adequada. Aquela pessoa que é do administrativo tem uma cadeira certa para ter aquela postura, porque fica horas ali trabalhando sentado no computador. Ter o equipamento que não vá fazer com que gere uma doença por movimento repetitivo. Isso tudo ainda está vinculado ao trabalho. E são as doenças que podem vir com o trabalho, as doenças físicas que podem vir com o trabalho remoto. Fora ainda a doença psíquica, porque à distância vai vir uma cobrança maior para que aquela pessoa tenha resultado. Sim. Então você vê muito adoecimento, dá a impressão que aumentou muito isso ultimamente. Doenças como burnout, depressão, essas doenças que estão vindo aqui, quer por ansiedade, quer por querer se apresentar e ter essa necessidade de se apresentar ao chefe, e aí a pessoa acaba adoecendo. Sim. Então, não deixa de ser uma doença ocupacional, porque está, lógico, comprovando que aquilo ali foi por conta do que ela trabalhava mesmo remotamente. Legal. Doutor, a gente combinou aqui ficar meia hora conversando, né? A gente bateu o nosso tempo. Eu fico muito grato do senhor ter vindo aqui também, nas férias, meio voltando, né? já. Novamente, muito obrigado. E eu vou abrir o microfone para o senhor se despedir. Agradeço o convite, fico à disposição para qualquer dúvida. Trabalho, como falei, há 16 anos nessa área. É uma área que eu tenho paixão, que é a direito do trabalho. Essas questões que vincula doença ocupacional, acidente de trabalho, também é uma coisa que me chama a atenção, porque são coisas que acontecem ao funcionário e a gente tem que estar ali se atualizando sobre o que há de ser feito, como o tribunal tem entendido. Então, o direito é isso, é atualização, paixão e trabalho focado nisso. Se você chegou até aqui, vale a pena se tornar membro desse canal. Agora você pode apoiar o nosso trabalho com R$5 por mês e contribuir para que novos episódios sejam produzidos.
Até a próxima.